Olá para você, mais uma vez estamos juntos aqui pelo canal 26 UHF, a TV Indaiá no ar, com o Papo Livre. Eu sou Jair Italiani, aqui comigo a Roberta Mantovani, descobrimos que somos quase parentes, traz para nós uma agenda positiva sobre transporte escolar, ela que é do Observatório Nacional de Segurança Veicular. Roberta, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da volta às aulas, a questão da segurança no transporte de crianças. Como é que é isso? Como é que isso está acontecendo? E como é que a gente pode saber se está tudo certo, se não é uma van pirata? Como é que funciona? Bom, primeiramente é importantíssimo, né? Bom dia, né, a todos, bom dia aos ouvintes da TV Indaiá, bom dia a você. É importantíssimo a gente lembrar que assim, o transporte de crianças ele é feito de várias formas, né? A criança pode estar indo para a escola a pé, pode estar indo para a escola num transporte particular, num carro, né? De várias maneiras. E a gente, nessa agenda positiva, que é uma agenda que fazemos mensalmente, com temas diferentes durante todo o ano, a gente dedicou especialmente à questão do transporte escolar, com foco, né, principalmente na contratação desse transporte, né, e em como a gente pode ajudar com que a sociedade verifique e tenha uma referência importante sobre essas questões da segurança. Então, assim, o transporte escolar, ele tem que ser regulamentado pela prefeitura local e ele precisa passar por vistorias, né? Então... Eu me lembro que até pouco tempo atrás, e eu digo pouco tempo, é pouco tempo mesmo, poucos anos atrás, socava o pessoal na perua e vai embora, um no colo do outro, vai em pé e vai que vai. Então, hoje existem regras estabelecidas, né? Então, existe uma padronização a ser feita nos veículos escolares, externa, né? Em termos de visualização, então a faixa escrito escolar, isso tudo é estabelecido por legislação. Existe a definição e a exigência do cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo, se não se transportar passageiros além da capacidade que aquele veículo tem, isso vale para o transporte escolar e vale também para os carros, né? Porque às vezes os pais fazem carona programada entre as famílias, os amigos que moram perto e colocam mais do que é permitido crianças, por exemplo, num transporte individual, né, num carro, e levam crianças a mais, sem o cinto de segurança, sem a cadeirinha apropriada e assim por diante. Então, na van escolar, é importante que o pai, ao contratar, observe, né, essas regras estabelecidas para o transporte, que observe se o transporte tem um selo de vistoria que é feito periodicamente pela prefeitura, se esse selo está atualizado, a validade desse selo. Quando for contratar, né, peça para o transportador, né, os documentos dele, de autorização de funcionamento, né, se estão atualizados, verifique o veículo que está contratando, olhe se os cintos realmente estão em bom estado, né, verifique como esse transportador faz o transporte, converse com outras pessoas que já usam o transporte para ver essas questões da segurança. Então, são dicas muito importantes. Porque às vezes também acontece o seguinte, o sujeito aparece lá com uma peruana bonita, novinha e tudo mais, mas no dia a dia ele joga um trambolho ali para buscar, aí é um outro carro, uma outra pessoa, e aí como é que faz? E existem outras questões que são importantes para a segurança, que são questões que estão relacionadas à própria manutenção do veículo. Então, uma van escolar, por exemplo, que está com um pneu careca. Né? Que está com um balanceamento e um alinhamento mal feito. Se você contrata um transporte escolar que está vistoriado, que passou por uma vistoria da prefeitura, nas vistorias todas essas questões de segurança são verificadas e os itens que estão fora de padrão, que estão incorretos, eles são pedidos para que sejam revisados, corrigidos, e aí sim a autorização de funcionamento é dada. Então, como pais, né, como a sociedade como um todo, é importante que a gente tenha essas informações, né, que a gente saiba dessas informações para contratar corretamente. Quanto mais a gente busca um contrato, né, contratar corretamente, a gente também vai contribuindo para que o setor se profissionalize mais, para que ele melhore, né? Então tudo isso traz benefícios de todas as maneiras para todo mundo, né? São questões Agora me diz uma coisa, essa questão do transporte, se vocês estão fazendo uma agenda positiva, realmente é porque há uma demanda. O que você pode dizer para nós em relação a isso, essa questão do transporte escolar de modo geral?
que é importante que o transporte seja feito priorizando questões da segurança. Então, a primeira questão é o uso do cinto de segurança para todos aqueles que estão no veículo. Que o transporte das crianças, as vans normalmente levam crianças em idades diferentes, então levando crianças em idades diferentes, que as crianças menores estejam no banco traseiro do veículo, né, e porventura uma de maior idade, se necessário, com mais de 10 anos, se necessário, possa ser transportada no veículo dianteiro. Há uma indicação, não é uma exigência legal, né, mas é uma recomendação que se o transporte escolar tem, por exemplo, um monitor, alguém que ajude no embarque, no desembarque, numa travessia, isso pode ser uma questão que amplia a segurança. Então, transportando as crianças, sempre para o transportador escolar e para o pai observar o comportamento desse transportador escolar, ou para a própria escola, né, observar se esse transportador escolar está embarcando e desembarcando as crianças no local. Normalmente as escolas, né, as áreas escolares, elas têm lugar sinalizados e próprios para o embarque e o desembarque de crianças. Então, fazer o transporte nesse local devido, com a porta voltada para a calçada desse transporte, que a criança, né, e se tem alguma travessia, que essa travessia seja acompanhada. E aí a outra dica é para os pais, então, de orientar os filhos a se comportar também dentro do transporte escolar. É o seguinte, você às vezes pega uma carona, para o carro, abre a porta e sai de qualquer lugar, e às vezes vem vindo uma moto. O carro a gente até consegue ver, mas moto muitas vezes, quando você vê, está em cima. Uma moto, uma bicicleta. Né? Então, o transporte, o embarque e o desembarque no local adequado, ele vale tanto para o pai que está levando o filho no seu transporte particular, né, quanto para aquele que está transportando no transporte escolar. Né? Então, essa questão ela pode evitar realmente situações de risco bastante graves. A criança, ela tem uma estatura menor, né? Então, há a possibilidade de você não vê-la num retrovisor, né, de quem está vindo, não enxergar por conta da estatura. E a criança também tem um aspecto muito grande da imprevisibilidade. Né? Então, uma criança menor de 10 anos de idade, né, ela precisa necessariamente estar acompanhada de um adulto. Ela terá uma dificuldade de avaliar uma distância de um carro, né, o tempo que ela precisa para chegar, por exemplo, do outro lado. Conseguir, né? Esse jogo de olhar aí a maturidade, tempo, a própria maturidade da criança não permite que ela tenha todos esses conhecimentos. Ela não tem ainda todos esses conhecimentos consolidados e construídos. Então, esse cuidado, ele é fundamental. Então, ele deve existir por parte dos pais, quando transportam e quanto contratam, né? E por parte de quem é contratado também, para prestar esse serviço. Então, não é só o pegar de um ponto e levar a outro, mas é o como a gente realiza esse transporte, que é fundamental para que as crianças cheguem com segurança. A gente vê muito nesses filmes americanos, aqueles ônibus amarelos, eles chegam, e em alguns deles, do lado do motorista, assim, ele faz uma manobra lá e abre uma porta, uma placa escrito stop, que é para o cara que vem atrás diminuir ou parar o carro antes de passar o veículo, porque ele vai atravessar os alunos. É muito comum a gente ver isso em filmes e tudo mais. E aquela questão também do sujeito acompanhar essa travessia na faixa de segurança dos alunos. Porque eu já vi acontecer do sujeito abrir a porta, a molecada sai gritando e sai de baixo, né? Então falta um pouco de disciplina também nesse aspecto. Como essa história da bicicleta, eu já presenciei uma senhora lá em Itu. Ela parou o carro, ela era uma senhora um pouco obesa, né? E ela abriu a porta, que ela tinha que impulsionar para sair. Ela jogou a porta, ela não viu a pessoa vindo de bicicleta. A pessoa deu no meio da porta dela, foi parar do outro lado. E aí, da onde se veio? Se tivesse olhado no retrovisor, teria visto de onde eu estava vindo, né? Então,
são coisas que as crianças muitas vezes não conseguem. Se uma adulta não viu, uma criança muito menos. Então, estacionar em fila dupla e desembarcar em fila dupla pode trazer com certeza muito mais riscos à segurança dos nossos filhos, das nossas crianças, de uma maneira geral. Em relação, aproveitando que você falou um pouco sobre a bicicleta, existem alguns pais que levam as crianças para a escola de bicicleta. Né? Então, essa questão é importante, que é uma criança de 10 anos, menor de 10 anos, se vai pedalando a própria bicicleta, às vezes a criança vai sozinha, né? Existem situações de escolas em que a criança vai sozinha para a escola de bicicleta. Né? Então, indo sozinha para a escola de bicicleta, existem regrinhas a serem olhadas. É importante que um adulto acompanhe, faça esse trajeto com as crianças, e a bicicleta, ela se equipara a um veículo em termos de regras. Né? Então, a circulação no sentido do veículo é importante, isso precisa ser ensinado às crianças e os pais precisam seguir essa regra, né? Usar equipamentos de segurança, então o capacete é importante para que essa criança chegue em segurança ao local, né? E então tem o aspecto não só de quem está transportando a criança a pé ou num veículo motorizado em relação aos cuidados que se tem que ter com a bicicleta e com a moto, mas também para quem está na bicicleta também, as regras que precisam ser cumpridas para que se faça esse trajeto em segurança e chegue bem. E nesse sentido mesmo, né, de que são escolhas que a gente pode fazer, né, e que essas escolhas, né, eu posso escolher colocar o meu filho com ou sem cinto no banco traseiro do carro. Claro. Se eu coloco ele com cinto, se eu presto atenção nisso, eu estou protegendo muito mais a vida do meu filho. Né? Então, são questões importantes de serem conversadas com as famílias, com a sociedade de uma maneira geral, porque a gente não tem ainda todo esse conceito de segurança arraigado no nosso dia a dia. Nós, infelizmente, não temos essa cultura. Essa cultura. Então, é uma cultura que, à medida que quanto mais a gente discute esse assunto, quanto mais a gente socializa essa informação, mais a gente ajuda a construir essa cultura de segurança, de proteção, de cuidado. De cuidado, né? Que é muito legal. Legal, Roberta. Obrigado pela participação. Foi muito bom tê-la aqui. Volte outras vezes, porque é sempre importante a gente estar divulgando essas questões envolvendo o trânsito, que é um instrumento de morte fantástico, né? A gente vê os dados, são alarmantes, são assustadores e a gente tem que trabalhar para que isso mude. Eu posso fazer uma última indicação, assim, que é muito importante, que é a questão assim, de planejar os trajetos, né, antes de que se saia né, de casa, que isso vai ajudar a conquistar mais segurança, porque você tem um tempo para planejar e um tempo para se deslocar com segurança, fazendo as coisas, fazendo escolhas mais seguras. E aí indicar que todos entrem, acessem o site do Observatório, né, acessem a agenda positiva, né, a gente tem uma disponibilidade de materiais, um vídeo observar, né, que fala. Aliás, sobre... trouxeram um vídeo aí? Trouxemos o vídeo. Vamos seria assistir interessante esse vídeo, então. Vamos dar uma olhadinha né? no vídeo agora, antes de encerrar o programa. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. Tá aí, então, esse é o videozinho dando umas dicas para você aí em relação à segurança de como levar o seu filho, seu sobrinho, seu neto para a escola. E acho importante você
marcar isso e ter isso bem como regrinha aí, né? Roberta, obrigado mais uma vez. Obrigada. Você de casa não saia daí, daqui a pouquinho eu estou de volta com mais um entrevistado aqui no nosso Papo Livre.